Cara, que pergunta mais maluca. Richard Wagner era nazista? Sim, sim, o tio do Zap me falou. Olha aqui, ó, olha aqui. Cara, se você tá gostando desse canal, é muito importante que você se inscreva. Assim esse canal vai adiante com mais conteúdo sobre história da música. Tá afim de saber mais? Se inscreve aí e dá aquela força. O Richard Wagner, então, é alemão, nasceu em 1813 e acabou falecendo, então, em 1883. Vários elementos colocados pelo Wagner têm, sim, ligação com o nazismo. Porém, não dá pra gente se perder nessas ideias e achar que o Richard Wagner era nazista. Vamos pensar aqui comigo. A primeira coisa que a gente tem que entender é que o Wagner era nacionalista. O que é o nacionalismo? O nacionalismo merece aqui um episódio separado, né, porque envolve muito a música, mas aqui para explicar rapidamente a gente tem que entender que o nacionalismo então é uma paixão, né, exacerbada assim, pelo seu país e por tudo que envolve, né, a cultura, de modo geral, então a bandeira e de certa forma assim são elementos, né, que vão sendo trazidos para formar uma identidade então de um lugar geográfico que é, nesse caso, a Alemanha do Richard Wagner. O segundo ponto é que o Wagner era antissemita. Sim, ele não gostava de judeus. Só que isso é controverso. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele escrevia textos, né, ele escreveu um ensaio falando mal da música de judeus, né, principalmente de dois judeus, compositores fantásticos, né, que é o Mendelssohn e o outro é o Meyerbeer. Ele ao mesmo tempo era amigo de judeus. Então existia uma dualidade ali nesse sentido, mas de fato ele se pronunciou muitas vezes contra os judeus e isso então contribui também para que se tenha essa fala, né, de que o Richard Wagner então poderia ter uma ligação com o nazismo. O terceiro ponto que contribui é que o Richard Wagner era extremamente conservador, era um cara muito, muito conservador e claro, né, sempre valorizando então as ideias do passado e do passado da sua Alemanha. Mas tem um ponto aqui, galera, que é crucial. Não tem como Wagner ser nazista, pelo simples fato. O Richard Wagner faleceu em 1883 e o nazismo não existia nesse período. O nazismo, né, o partido nazista, foi então criado em 1920. Então não tem como o Richard Wagner ser nazista. O Richard Wagner não era nazista. A questão é que o Hitler era muito fã do Richard Wagner. E isso então não faz o Wagner ser nazista. Porém, muitas vezes o Hitler utilizou a música de Wagner. Wagner falava então dessas questões da Alemanha ser um grande país, talvez ser o maior, né, o melhor, e que o Hitler obviamente se apropriou, mas assim como se apropriou de outros textos e de outras obras de outras pessoas, né. Então o Wagner e o Hitler nunca se viram, né, não tem como, assim, eles não se conheceram, não viveram no mesmo período, e é impossível então o Wagner ser nazista. Alguns familiares do Richard Wagner, descendentes dele, depois, em 1922, se filiaram ao partido nazista. Não tem nenhuma ligação com o Richard Wagner. Então é muito importante a gente saber sobre essas coisas para não ser mais enganado também, né? Não cair mais nesses contos de fake news do WhatsApp e de outros meios de comunicação que a gente tem hoje em dia, né? Se liga na história da música, a gente aprende muito com a história da música. É muito importante aprender a história para entender então o presente e também o futuro. Então fica a dica de se inscrever no meu canal para a gente saber mais, tá? Espero vocês, até a próxima.